Bom, muitas comunidades têm pessoas horríveis dentro delas, que se aproveitam da ingenuidade de outras pessoas para fazerem coisas terríveis. E até chegam a mentir sobre ter alguma doença para conseguirem algo em troca. O assunto que eu vou falar hoje é de um desenvolvedor de Roblox que tinha conversas com menores de idade, insultava elas e foi preso por ter um encontro com uma seguidora. O Roblox é uma plataforma gigantesca, conhecida por milhões de pessoas ao redor do mundo. Mas apesar dessa grandiosidade toda, o Roblox acaba sendo um jogo mais focado no público infantil do que em pessoas mais velhas, por mais que qualquer um possa jogar. E sendo um jogo para o público mais jovem, diversas coisas horríveis acontecem envolvendo menores de idade. Pessoas querendo se aproveitar da ingenuidade delas e tentando varrer a sujeira para debaixo do tapete como se não fosse nada. Um dos desenvolvedores mais importantes para a comunidade de Roblox se chama Arnold Castilho, que é o criador do jogo Sonic Simulator, que obviamente está dentro da plataforma do Roblox. Esse é um dos jogos que acabou mais fazendo sucesso na plataforma, conseguindo mais ou menos 90 milhões de visitas. Consequentemente, ele também conseguiu faturar uma grande quantia de dinheiro ao passar dos meses. Porém, esse simples jogo para crianças consegue esconder tantas coisas que vocês nem imaginam. Óbvio que para você criar um jogo, você precisa ter ideias novas, ser inovador e, enfim, fazer as suas próprias coisas. Mas esse desenvolvedor do Sonic roubava outros desenvolvedores. Então ele roubava modelos, copiava mapas inteiros e tudo isso sem a permissão dos reais criadores daquilo. E adivinha? Ele também chegava a manipular os criadores desses mapas para eles não derrubarem os mapas dele, que no caso eram deles mesmo. O Arnold também contratava menores de idade pelo Discord para eles trabalharem. Só que quando você trabalha, você tem que ser pago, né? Então, ele sempre recebia o trabalho que ele precisava, mas nunca pagava essas pessoas. O que fazia com que todo esse trabalho que essas pessoas tiveram fosse totalmente em vão, porque eles não tinham nenhum retorno sequer. Detalhe que ele pedia para que essas pessoas fizessem o trabalho mais rápido e ele ainda insultava elas, tá? Pra vocês verem que o cara era realmente um folgado e ele tratava as pessoas igual merda. E por último, e não menos importante, ele ficava de conversinha com menores de idade. Que, né, vocês já sabem como que são as coisas. Com todas essas merdas que ele fazia, em 2020 as vítimas dele se juntaram e resolveram fazer um documento, onde contavam todas as experiências de pessoas que já tiveram que passar por alguma situação ruim com o Arnold, o que rendeu no total 56 páginas para expor ele. A primeira vítima é uma menina de 12 anos de idade, com quem ele começou a ter contato no ano de 2017. Nessa época, o Arnold tinha 24 anos, e apesar da idade, ele flertava com essa menina no servidor dele. E cara, ele falava coisas muito nojentas pra ela no privado, e também tem várias prints que conseguem comprovar isso. Os exemplos menos ruins que eu acabei achando são esses daqui, pra vocês terem ideia. Ah, tá tudo bem, você tem 12 anos, é de se esperar que seja um pouco lenta, mas logo vou corromper você além dos seus sonhos mais loucos, então não importa. Eu tenho 12 anos, seu Pedro. Você sabe o que dizem, quanto mais novo, melhor. Mas não foi isso. Você apenas chama isso de estupro porque gosta de fantasiar sobre ser abusado e forçado contra sua vontade, algo que me parece muito sexy. Para uma pequena menina, você é perfeita, sem palavras para explicar o que eu faria. Por sua culpa, eu vou acabar atrás das grades. Isso que eu li agora foram pouquíssimas coisas comparadas ao que tem nesse documento. E cara, são páginas e páginas de coisas absurdas que ele falava para menores de idade, tendo total noção do que estava acontecendo e não dando a mínima para isso, como se fosse algo normal e certo de se fazer. Tem mensagens que ele faz piada sobre ser um pedófilo. Então isso aí mostra que ele sabia o que ele estava fazendo e ainda assim ele continuou. A outra vítima é uma menina de 14 anos que o Arnold também flertava em público. Ele falava que queria usar ela de objetos, trancar ela no sótão dele e mais um monte de merda que uma pessoa doente poderia falar. Essa menina sempre parecia desconfortável com o que estava acontecendo e mesmo assim ele ficava ali no pé dela insistindo. Mesmo quando ela falava que só queria trabalhar no jogo e nada além disso, ele falava, sabe o quê? Que podia ajudar se rastejando sobre a mesa dela e motivando ela. Mano, que cara nojento, sério. Também tem uma vítima de 15 anos que além de manipular, ele também insultava
odiava ela, aproveitando que a autoestima dela já era baixa. Depois que esse documento foi postado, obviamente muitas pessoas foram tacar hate nele e começaram a odiar ele por conta de tudo que ele fez. Afinal, foram coisas horríveis, né? E então, vendo tudo que estava acontecendo, ele resolveu responder às acusações. E não de uma forma muito boa. O cara resolveu postar um vídeo de meia hora falando sobre o que aconteceu. E a primeira coisa que ele fez foi pedir desculpas pelo que ele fez e falar que reconhece que as coisas que ele falou foram muito erradas. Até aí, tudo bem. Mas logo em seguida, ele começa a ficar na defensiva, dizendo que ele não é nenhum pedófilo. O que obviamente é mentira, né? E que essas mensagens não passavam de humor negro. Ele flertou com várias menores de idade e até falou coisas de que, sei lá, ia sequestrar e estuprar essas vítimas. A comunidade dele começou a fazer piadinhas sobre ele, dizendo que ele era um pedófilo. Mas ele realmente é um pedófilo. E mesmo tendo diversas provas que podem comprovar isso, ele ainda usa a famosa desculpinha de que, mas é humor. Cara, fala sério, é muito fácil você falar isso depois que você já fez um montão de merda. Então não é como se quando você falasse isso, magicamente tudo que você fez de ruim fosse sumir. O pior é que ele ainda usava os funcionários menores de idade dele pra defender ele e ficarem repetindo que as coisas foram todas tiradas de contexto e que eram só piadinhas. Eu ainda não faço ideia de como tem pessoas que ainda têm coragem de defender uma pessoa como ele, que já falou tanta coisa horrível, admitiu que era tudo verdade e, sei lá, disse que eram só piadas, sendo que claramente não eram. Se for assim, eu vou sair falando um montão de merda pela internet, aí quando alguém vir me confrontar pra dizer que é errado, eu vou falar que é tudo piadinha, que daí vai ficar tudo bem, né? Óbvio que não é assim, né, cara? Provavelmente essas pessoas foram manipuladas pra fazer isso, ou até mesmo ameaçadas de serem despedidas. Talvez até coisa bem pior, né? Porque eu já não duvido de mais nada desse cara. Fora que depois de alguns minutos de vídeo, ele começa a culpar as vítimas porque ele diz que foram elas que começaram a conversa mais 18. Como se fosse algo válido de se falar, né? Até porque se uma criança falar algo mais 18, ela pode não entender naquele momento que o que ela tá dizendo é errado. Mas no futuro, ela pode se arrepender porque ela vai criar maturidade. É exatamente por isso que quando você tem 18 anos, você vira alguém responsável e já pode ser preso. Afinal, é uma idade que você já sabe o que é certo e errado e pode cuidar de você mesmo. Não tem essa de que não viu nada de mal porque eram seguidores, porque da mesma maneira você precisa ter respeito com todas as pessoas. E detalhe, tá? Com a idade que ele tem, ele deveria saber que ele devia evitar conversas, principalmente com menores de idade. Porque mesmo que você não tenha feito nada, pode dar merda pra você por ser feito na internet, né? Lugar que já não é nada muito legal. É muito fácil a pessoa fazer uma print fake e te culpar, mas esse daí não é o caso dele. Mesmo que ele diga milhares de vezes que essas coisas são falsas, é mentira, porque ele falava coisas sexuais o tempo todo com essas pessoas. O vídeo que ele fez não mudou em nada a opinião das pessoas sobre ele, e claro, elas também não gostaram do que ele fez de jogar a culpa nas vítimas, sendo que era ele o maior de idade ali. Ele deveria ter responsabilidade e não dar moral nem se fosse a pessoa que fosse puxar conversa com ele. Como eu disse, todo mundo se juntou e resolveu mostrar todas essas provas pro Roblox, pra que eles fizessem alguma coisa a respeito, né? Banissem a conta dele ou alguma coisa do tipo. Talvez até mesmo mostrar isso daí pras autoridades pra que eles fizessem alguma coisa. Afinal, só o Roblox sabia o nome real do Arnold. Mas ao invés do Roblox fazer alguma coisa a respeito, eles só ignoraram tudo isso e continuaram ganhando dinheiro com o jogo do Sonic durante vários e vários meses. Pra vocês verem, né, o quão absurdo é isso. Como nada aconteceu e o Roblox não deu nenhuma punição pra ele, esse caso simplesmente repercutiu muito na internet lá na gringa, por ser um absurdo, né? O jogo desse cara recebeu muito acesso pela galera ficar curiosa pra saber como era o jogo de um pedo, e esse cara, ele teve a coragem de começar a fazer piadinha no Twitter zombando que nada aconteceu com ele, e postou bem assim: obrigado por fazer mais dinheiro vir pro meu jogo, vocês são realmente estúpidos por me dar toda essa publicidade. Mano, que raiva desse cara. Mas calma, calma. Em 2021, ele finalmente foi banido da plataforma. Mas logo depois a conta dele foi restaurada. Não adiantou de muita coisa não. Mas dessa vez, quem se encarregou de fazer algo foi a SEGA, dona do Sonic. Eles logo mandaram um copyright por eles terem lucrado com o jogo deles. E aí o Roblox foi obrigado a remover a conta permanentemente da plataforma. E eu acho mesmo que se não fosse pela SEGA, o Roblox não ia fazer nada a respeito sobre isso. Eles só iam ignorar
ignorar e deixar a conta dele lá pra sempre. Afinal, tava gerando dinheiro pra eles, né? Pra vocês verem o nível da empresa. Por sorte, a SEGA deve ter tomado ciência do que tava acontecendo e eles tomaram uma atitude exigindo a remoção do jogo. E se não fosse envolvendo problemas legais, o Roblox não faria nada. Esse cara, ele já devia ter sumido da internet faz muito tempo, por ele ser um doente, mas ele só sumiu no ano de 2022 de forma desconhecida. Ele sumiu do YouTube, do Twitter, do Discord, todo lugar ele sumiu. E claro, todo mundo ficou muito curioso pra saber o que teria acontecido com ele e logo depois veio a grande notícia que todo mundo esperava. Prenderam ele porque encontraram uma outra vítima. Ele convenceu uma menina de menor a fugir de casa e pagou um Uber pra ela viajar pro estado onde ele morava. Aí a mãe da menina chamou a polícia e as autoridades, encontraram a menina pelos dados do Uber e adivinha? Quando foram na casa dele, encontraram a menina e resgataram ela desse monstro horrível que ele é. A multa pra ele foi de $500 mil e passar no mínimo 20 anos na prisão. Que demorou pra acontecer, demorou, mas finalmente prenderam ele, porque afinal, deixar um doente desse solto na internet e na vida real, podendo fazer várias coisas ruins com menores de idade, simplesmente não tem como. Mas enfim, é isso. Muito obrigada por me assistir até aqui e até o próximo vídeo.